Muitos me conhecem como Anjo do Rap. Cheguei a rodar o estado de Minas Gerais, interior, em vários lugares. E eu que cheguei a fazer show até para 50 mil pessoas. Lugar cheio, casa noturna, né? Já fui em programas de televisão. Mesmo com tudo isso, com os holofortes, com pessoas, com tanta, vamos dizer, glamour, para mim não dava. Eu tinha um vazio imenso, um vazio gigante dentro de mim. Eu era uma criança muito deprimida, não tive contato com a figura paterna, não conhecia o meu pai. Então isso me acarretou muitos conflitos. E eu via na escola crianças da mesma idade que eu chegando com o seu pai, chegando com a mãe. Por que que o coleguinha chega com o papai e com a mamãe e eu tô aqui e não conheço meu pai, não tenho ele nem por fotografia? A angústia era tão grande dentro de mim, o vazio era tremendo dentro de mim, que uma criança de 10 anos já se embriagava com pinga pura. E aquilo para intensificava tanto dentro de mim, aquela dor, aquela angústia, que quanto mais doía dentro da minha alma, mais eu buscava por força na captura de coisas para tentar me preencher. Conheci a droga muito cedo, muito cedo. Com 15 anos eu já tinha experimentado maconha e cocaína. O que eu achava naquele momento era a rua, as amizades, as envolvências com a marginalidade, era o que estava perto. Aquilo que estava perto era o que eu me apegava, porque eu não tinha a quem me apegar. Os lugares que tinha os bailes, os lugares que tinha os eventos, os pontos de encontro. O jovem, ele quer ser descolado, ele quer ser aceito. Se eu entendi que a música dessa pessoa, ela para mim faz sentido, então se eu começar a fazer, o que eu estou passando vai fazer sentido para alguém. E foi assim que eu comecei a escrever, compor, comecei a gravar, levar em rádio e começou a dar certo. Ali eu encontrei uma forma, um paliativo para a minha dor. Então por trás de todo holoforte, por trás daquela máscara, às vezes sorrindo, mas o sorriso era por quem estava embriagado de álcool. Eu não tinha alegria, não tinha brilho, eu não tinha prazer de viver. Eu estava levando a vida de acordo com o que estava acontecendo. E foi aí que eu comecei a ter vontade, desejos de suicídio. E se alastrou por anos essa situação. E o combustível que me fazia querer buscar mais e mais é poder chegar num show lotado como esse. Aqui foi 50 mil pessoas, muitas pessoas dando atenção para mim, entre aspas, mas ao término de tudo isso, eu me senti o mais miserável do mundo. E um certo dia, eu dentro de casa, uma madrugada, muito louco, travado de cocaína, e quando eu olhei em volta, a casa, o barraco, né, que eu morava, cheio de pessoas, uns deitados no canto do sofá, e eu olhando aquela situação toda, falei, meu Deus, me ajuda porque eu não estou aguentando mais. Mas isso só em pensamento, porque eu não tinha força para falar com Deus. Eu exprimi pela minha alma a situação que eu estava sentindo, a vida que eu estava levando, a dor na alma era tão grande que em espírito eu clamei por socorro. E no dia seguinte, 2 jovens da FJU bateu na porta de casa. E uma delas falou assim, para que fique provado que é Deus que nos traz aqui, eu vou lançar um desafio para você. Eu vou ficar 1 semana sem voltar aqui na sua casa. Mas você vai ter noites de sono que você nunca teve na sua vida, está determinado. E aquilo ali, nessa semana também você não vai ter vontade de usar nada não. E elas foram embora. Eu não conseguia dormir, eu tinha que me entorpecer ao extremo para apagar, porque dormir eu não tinha sono.
E elas voltaram. E aí como que foi? Falei, foi uma semana diferente. Foi uma semana diferente. Deu certo o que você falou, hein? Deu certo o que você falou. Você dormiu bem? Dormi bem. Não usei nada. Então tá bom então. Então fica com Deus. Aí eu, como assim? Você não vai me chamar para ir para a igreja, não? Tá, você já sabe onde que é, o endereço já te falei, né? Nós se encontra lá. E nesse dia que eu cheguei, foi numa quarta-feira. Assim que eu cheguei, atravessei as portas da igreja, já de cara a recepção dos jovens, dos obreiros, como se eu fosse um membro da família que eles já estavam aguardando há muitos anos, pessoas que eu nem conhecia. E quando eu olhei em direção ao altar, testificou dentro de mim, Deus falando, que bom que você veio. No domingo eu já peguei tudo que eu tinha, as roupas de maloqueiro, estilo maloca, boné, a barreta, como eu gostava de andar, roupa com identificações de droga, com folha de maconha, com alusão a crime, com tudo que representava aquele maloqueiro, eu coloquei dentro de um saco preto. Antes de começar a reunião no domingo, coloquei em cima do altar. Falei com Deus, meu Deus, aqui está o cristiano que até aqui fez tudo errado, que até aqui sofreu por conta de escolhas erradas, mas o que eu tenho está aqui. Essa aqui é minha vida. A palavra da pregação de quarta e domingo está falando que eu tenho que abandonar o erro, abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que faz mal. Então, na outra semana eu já tinha me batizado nas águas. E foi justo em cima da fogueira santa. E o pastor falando, se você não é batizado com o Espírito Santo, você tem obrigação de priorizar o Espírito Santo. Se você quer permanecer, se você quer ter uma vida completa, o seu pedido tem que ser esse. E eu, com pouco tempo de igreja, eu já falei, é isso mesmo que eu vou fazer. Só que quando eu olhei para mim, para a minha realidade, para a minha situação, eu falei, eu vou sacrificar o quê? Numa miséria, um aperto, um barraco de telha, os móveis quebrados, caindo a pedaço, armário com tijolo. A sensibilidade que Deus proporcionou ali não era o quanto, mas o que eu estava disposto e disponível a fazer. E fui para o altar. Falei com Deus, meu Deus, aqui está o cristiano que até aqui fez tudo errado, que até aqui sofreu por conta de escolhas erradas, mas o que eu tenho está aqui. Essa aqui é minha vida. Eu preciso, acima de qualquer coisa nessa vida, eu preciso do teu Espírito. Aqui eu estou cumprindo o meu voto. Ser comigo. Já desci com a certeza que Deus ia honrar. E na sequência veio o jejum de Daniel do A que dia. E eu em casa, com aquele radinho, eu tinha um radinho pequeno, que eu me sintonizando ali na rádio da igreja, e houve um momento que o bispo disse assim, para ninguém você serve, mas para Deus você tem valor. Abraça aí esse receptor, abraça esse rádio. Quando você abraçar, é o próprio Deus te abraçando. Receba aí agora. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja cheio da presença de Deus. Foi uma coisa tremenda. Uma alegria que eu nunca na minha vida pude provar. Nada. Ali, Deus, ele selou. Ali teve a confirmação. Eu sou contigo. Falei, agora sim, eu encontrei o bem maior. E o interessante de tudo é o seguinte, que 3 meses antes de eu chegar na igreja, era esse cristiano. 3 meses depois, já era o cristiano transformado, liberto, curado, batizado com o Espírito Santo, já com uma outra perspectiva de vida, de mundo, de tudo. Hoje, graças a Deus, né, eu tenho uma família, Deus me deu uma família. Hoje eu sou casado,
mulher de Deus, tenho uma filhinha linda de 5 anos. E antes que eu buscava reconhecimento das pessoas, né, devido a uma carreira artística, e hoje eu não preciso mais ser reconhecido por homens. Hoje eu sou definido por dentro. Deus me escolheu, Deus já me aceitou e para mim basta. Hoje eu sou completo. Deus, ele não só restitui aquilo que foi perdido, quanto proporciona coisas que essa pessoa nem possa imaginar o que há de vir. Porque o altar não fica devendo.